Meu nome é Ricardo Cardenuto Ferreira, eu tenho 56 anos e estou aqui na Santa Casa já desde 1982. Eu fui aluno aqui da escola e fiz toda a minha formação aqui dentro, desde a residência, pós-residência, titulação acadêmica e continuo aqui. Eu sou uma peça da Santa Casa, um dos tijolinhos, uma daquelas pessoas que se considera uma parte da Santa Casa. A minha história em relação à medicina é um pouco interessante. Eu sempre fui um aluno que gostava de estudar, que é meio incomum, né? Mesmo nos anos primário, colegial. Mas aconteceu um episódio interessante na minha vida. Quando eu tinha uns 14 para 15 anos, eu gostava muito de jogar futebol. Futebol era a minha paixão, né? Jogava futebol quase todos os dias. E num dado momento eu achei que eu queria ser um jogador de futebol. E eu fui tentar, por conta própria, era uma época muito diferente, na década de 70, jogar em time de futebol. Eu fui participar de peneiras, fui por conta própria. Fui no Corinthians, que é o time que eu torço, e acabei indo na Portuguesa. Acabei treinando um período e fui chamado para ficar no time. Então eu estava no segundo colegial, isso era 1979, e naquela época a dedicação para você jogar futebol era grande, então você tinha que priorizar isso. E eu dei uma abandonada nos estudos aí para tentar ser jogador. Eu disputei lá o campeonato paulista de 79 e fiquei até o começo de 80. Mas aí eu vi que tudo que a gente faz em excesso cansa. E o que era prazeroso para mim virou uma obrigação e ficou meio cansativo. E o ambiente ali era legal, mas era meio limitado do ponto de vista intelectual. Era um jogo divertido, mas não era tudo o que eu queria. Então eu resolvi parar, falei, não é isso que eu quero. E fui retomar novamente ao ritmo dos estudos, mas eu fiquei um ano ali que me atrapalhou, né? E naquele último ano do colegial, que é o ano decisivo, eu fui visitar alguns locais para ver as opções que eu pretendia estudar. Eu fui tinha um amigo meu que estava na USP estudando psicologia. Então me convidou para ir até lá, eu fui visitar, gostei, eu falei, poxa, eu vou estudar aqui na USP. Mas o que eu gostava mesmo era biologia, não de psicologia. Apesar que eu gosto também de psicologia, mas eu queria estudar biologia. Conforme chegou na época do vestibular, como eu tinha perdido um ano praticamente jogando futebol, eu não consegui passar. E aí fui fazer cursinho em 1981, foi o ano depois do terceiro colegial. E no cursinho eu estava trabalhando já, meu pai tinha um negócio, eu trabalhava meio período e estudava à noite, me dediquei aos estudos e tinha época que o cursinho fazia simulados. E eu fui fazer lá os simulados e fui bem no simulado, e o pessoal da direção do cursinho me chamou e me ofereceu pagar a inscrição na faculdade de medicina. Eu falei, bom, de graça, né? Tá bom, eu vou fazer a prova. Para o cursinho interessava, porque se você passasse, dava nome ao cursinho. E eu acabei indo bem nas provas. Eu passei na biologia e passei na Santa Casa, que eram provas independentes. Essa prova da Santa Casa não era da FUVEST, naquela época, agora não é mais também. E aí eu fiquei num dilema, eu falei, poxa, e agora, né? Eu entrei aonde eu queria, mas entrei na medicina, que não é fácil de entrar, o que eu faço? Aí eu decidi ir até a cidade universitária conversar com os professores do curso de biologia e pedir se eu poderia fazer à noite ao invés do dia. Eu assinaria a lista e eles concordaram. Então eu fiquei 1 ano e meio estudando em paralelo aqui na Santa Casa, e à noite estudava na USP, biologia. Mas aí eu fiquei muito cansado, né? Porque eram
duas coisas simultâneas, eu não tinha carro, tinha que me locomover de condução, morava longe, quase não dormia. E eu desisti da biologia porque eu achei que a medicina era mais interessante, propiciaria mais opções de estudo e de profissão, e acabei ficando aqui. E fiquei parte aqui da instituição. Eu cheguei aqui na Santa Casa em 1982. A minha foi a 20ª turma. Então, como calor, eu nunca tinha vindo aqui na Santa Casa. Eu não sabia nem aonde ficava. Eu tinha uma lembrança da Santa Casa, porque no ano de 1973, eu era garoto, eu tinha 11 anos, e eu gostava de ficar brincando, e a gente ouvia a rádio, por incrível que pareça. Eu brincava em casa. E num dia, eu comecei a ouvir de um incêndio que teve aqui em São Paulo, um incêndio gigantesco, no prédio Joelma. E muita gente foi queimada, muitos feridos, muitas mortes. E eu lembro que eles no rádio comentavam que os feridos eram trazidos em estado grave para a Santa Casa de São Paulo, para ser atendido. Quando eu ouvi a palavra Santa Casa, eu falei, poxa, os caras devem estar meio ruins para ir para a Santa Casa, para ser atendido, né? E essa foi a primeira ideia, imagem que eu tive da Santa Casa. 9 ou 10 anos depois, eu entrei aqui. Cheguei aqui na Santa Casa, eu fiquei assim, meio impressionado, porque a estrutura arquitetônica do hospital é bem diferente, né? Tem uma imagem assim, incomum para a construção, para a arquitetura. E eu fiquei impressionado, mas quando eu cheguei, eu lembro bem, o estado de conservação dos prédios da Santa Casa não eram bons, não. Eu achei, puxa, mas deu uma impressão meio estranha, né? Eu falei, esse lugar aqui parece bonito, mas está meio desgastado, não tem muita conservação. E aí, quando a gente entra aqui, a primeira passagem nossa é na anatomia. E a anatomia, que na época era morfologia, ficava no subsolo do prédio central. E era um corredor meio sombrio, meio escuro. Você entrava lá e tinha os funcionários que trabalhavam. Também tinha umas caras estranhas, parecia um filme de terror. Então, a primeira impressão, a primeira semana que eu tive aqui, foi meio assustadora, né? Sabendo que a gente ia lidar com cadáveres, tudo foi estranho. Mas depois você vai vendo a rotina, vai se acostumando e vai se integrando. O curso em si é um curso diferente da Santa Casa, né? Pelo menos naquela época era. A gente era colocado em contato com o paciente no primeiro ano mesmo. Já frequentávamos a enfermaria, aprendíamos a fazer história, tínhamos um contato, e eram meninos, né, 17, 18, eu tinha 19 anos. O que você sabe do mundo com essa idade? Você não sabe nada. E você chega aqui, nesse ambiente que é característico da Santa Casa, tratar casos graves, doentes graves. E pessoas sofridas da população, pessoas carentes, que vêm buscar aqui na Santa Casa uma alternativa. E você chegando, não tendo a menor noção do que é a medicina, é interessante. Foi bastante interessante esse contato, porque te mostra uma realidade que não é a tua, né? E eu achei muito bacana isso. E ao longo da formação, na graduação, esse contato foi ficando cada vez maior. Isso acho que é muito importante para humanizar o médico. Eu não sei se hoje ainda funciona dessa forma, mas na minha experiência foi muito gratificante. No curso de graduação, as matérias básicas, o que eu posso dizer é que tivemos muitos professores excelentes. Mas a estrutura do hospital, pelo menos naquela época, era um pouco precária, né? Os laboratórios, os materiais para estudo, mas de certa forma compensava pelo exemplo e pela capacidade dos professores. E basicamente o que chamou a atenção para mim, né, foi o primeiro ano. Nós chegamos lá na morfologia e o professor Aidar, que era o chefe da cadeira, veio conversar conosco, uma pessoa brilhante, né? E ele explicou que a matéria que ia ser dada estava colocada num quadro e aquilo ia ser cobrado depois na prova. Que o livro recomendado era tal e que nós íamos ser divididos em mesa com 4 pessoas para discutirmos entre nós e que estudássemos por conta própria.
Isso foi um pouco chocante para as pessoas de maneira geral, porque as pessoas estavam acostumadas a assistir aula. Mas ao mesmo tempo foi brilhante, porque ensinou a gente o que ele falava, que era assim, o médico, ao longo da sua vida, tem que estudar. E ele não pode parar de estudar. E ele vai estudar sozinho. Né? Isso é importante, você ser um autodidata. Os professores estarão aqui para tirar suas dúvidas. Quando você ler, procurar entender e não conseguir, ele vai te ajudar. Mas o esforço é teu. Isso para mim foi importante. Eu sigo isso como norma na minha vida até hoje. Eu acho que o problema do estudo, da medicina, do aprendizado, ele representa uma parte de como é feito hoje em dia o estudo, como é que as pessoas vão aprender as coisas. Como é que elas vão na escola, no colegial, como é que isso é montado primeiro, hoje é primeiro, segundo grau, ou ensino médio, ensino básico, né? É uma ação complicada. Recentemente, há alguns anos eu tive uma palestra onde veio um professor da Alemanha. É um professor de ensino médio. E ele veio falar sobre a forma de educação. Isso me marcou muito, porque a estrutura do aprendizado, ele segue um modelo de países totalitários. A própria relação aluno-professor, né? Você coloca os alunos sentados, passivos, e o professor, ou sempre foi assim na época que eu estudava, ficava numa mesa, num patamar elevado, ditando as normas e falando o que era certo e o que era errado. E os alunos, passivamente, tinham que absorver aquilo. Se eles absorvessem o que o professor tinha ensinado, eles passavam, eram bons alunos. Se eles não absorvessem aquilo, não respondessem aquilo na prova, eram taxados de maus alunos. E esse modelo aí, segundo o comentário do professor, ele mata qualquer capacidade criativa dos alunos. Não há espaço para discussão, não há espaço para debate, não há espaço para opiniões. Os alunos são passivos e o professor ativo. E ele comentou uma coisa que me chamou a atenção. Ao longo de todo o período de estudos, que vai até o nível universitário, esse modelo cria pessoas obedientes e não pessoas criativas. Isso é ruim. Por outro lado, o que se vê hoje é uma total falta de concentração, né? Falta de dedicação, uma perda de respeito para com as pessoas, para com os colegas, para com os professores. Não há uma democratização do ponto de vista positivo, na minha maneira de ver. Eu acho que houve uma involução, porque a pessoa que está sujeita a um grande número de estímulos ao mesmo tempo, telefone, celular, internet, amigo falando, tal, ele tem que tentar distribuir a sua atenção, ele perde o foco. Hoje em dia é difícil as pessoas se concentrarem. Então, ministrar uma aula está extremamente complicado, porque você tem que competir com as mídias e as pessoas hoje em dia não têm muito capacidade de concentração. Você consegue competir por 5 a 10 minutos, depois a pessoa muda a foco. Então isso ficou ruim, né? Então eu acho que hoje você considerar as aulas como elas eram, não é mais possível fazer isso, ele não funciona mais, não há mais a atenção suficiente, né? Eu acredito que a forma de debater, depois de você estudar previamente o assunto, formar a sua opinião, trazer suas dúvidas ou as suas opiniões, é a melhor forma. Sem aula ativa, passiva, mas um debate entre um coordenador e os alunos. Acho que funciona melhor, é mais estimulante em termos de aprendizado hoje em dia. A medicina, ela não é para qualquer um, não é para todos, porque se você pensar bem, o tempo que você gasta e que você investe e o que você deixa de viver e que outras pessoas têm essa oportunidade,
para compensar, você tem que gostar muito. Se você não gosta de estudar, não gosta de se relacionar com as pessoas, não tem muita capacidade de concentração, acaba virando um sofrimento, porque você vai fazer uma coisa que você não gosta. E fazer uma coisa que você não gosta é um inferno, porque você passa o tempo inteiro sofrendo, né? Então o importante lá é a pessoa procurar o seu estado eudaimônico, né? Segundo os filósofos gregos, você tem que procurar o seu lugar no cosmos, fazer aquilo que lhe agrada. E você tem que pensar isso todos os dias. O dia que você deve gostar mais, o ideal é a segunda de manhã, que é o dia que você chega para trabalhar ou para fazer teu estudo. Se você prefere a sexta-feira no final da tarde ou à noite, tem alguma coisa errada com a tua vida, porque você quer que a vida, o tempo, as coisas que você faça acabe logo. Então a gente tem que mudar, tem que buscar o que satisfaz a gente. Então a minha recomendação, assim, para as pessoas, primeiro procurem saber o que é, como é que é a rotina do dia a dia, porque quando você não participa, você está chegando numa profissão, você traz uma ideia, uma ilusão, aquilo não é o real. Então o ideal é que você busque saber como é que é a rotina da vida em cada diferente aspecto da medicina e ver algum que lhe encaixa. E se a própria medicina serve para você, às vezes é melhor você mudar de opinião, a gente tem que mudar. Se não estiver feliz, temos que buscar nos sentir bem, né? Então acho que esse detalhe é importante. Outra coisa que eu acho fundamental é a idade de ingresso na medicina. Eu acho que a pessoa que sai do ensino colegial ou ensino secundário, ensino médio. Se a senhora toma essa ideia. Isso. Então eu acho que a pessoa que sai do ensino médio normalmente o faz muito cedo, 17, 18 anos, e a pessoa não tem ainda nenhuma vivência, nenhuma maturidade para fazer uma escolha decisiva, uma escolha da sua profissão que vai levar ao longo do resto da sua vida. Então, essa opção de sair do ensino médio direto para a faculdade de medicina, eu não acho que é uma boa ideia, olhando retrospectivamente agora. Por quê? Você não sabe o que você quer da vida. E essa escolha, ela vai determinar o ritmo, o estilo da sua vida. Então é uma escolha muito séria para se tomar quando você é extremamente imaturo. E isso eu vejo como um problema, porque a pessoa entra numa profissão que vai exigir muito. Vai exigir muito de maturidade, vai exigir muito de superação, vai mexer com você, porque você vai entrar em contato com coisas difíceis da vida das pessoas, né? O médico, ele é exposto a uma grande quantidade de sofrimento humano. E o papel do médico é tentar ajudar a pessoa, fazer algo para amenizar esse sofrimento. E quando você é muito novo, é difícil imaginar que você vai ter capacidade de entender isso. O que você está fazendo lá e o que você precisa aprender ou precisa se desenvolver. Então eu acredito que seria muito mais interessante as pessoas entrarem na medicina depois de algum tempo, alguns anos de experiência na vida real. O jovem que entra é um adolescente. E o adolescente vai sofrer. A Santa Casa é minha referência na medicina, né? Eu fui formado aqui e aprendi a amar a instituição. Eu acho que ela oferece oportunidades de nós nos melhorarmos como pessoas, como médicos e como pessoas. Só que ela vai te dar a oportunidade. O que você vai fazer com a oportunidade depende de você. Quem você vai se tornar, que tipo de pessoa você vai ser, vai depender do que você vai fazer com o que você recebe. A Santa Casa não vai criar você, mas ela vai te dar oportunidades de você conhecer coisas, pensar a respeito e identificar o que vale a pena
na vida, o que realmente importa dentro da área médica e na própria estrutura da Santa Casa, né? Ela tem uma visão, ou pelo menos tenta passar isso, ou tentou, ou pelo menos comigo conseguiu, uma visão mais humanista da medicina, que é o que está faltando hoje em dia, né? Hoje em dia você se tornou uma pessoa muito técnica, com muitas preocupações tecnológicas, os últimos avanços. Só que a medicina não é uma ciência exata, ela também não é tão biológica quanto se pensa, ela é mais humana. Se você, como médico, compreender as relações humanas e usar das ciências humanas na sua atividade, no seu trabalho, você vai lidar com as pessoas de uma maneira mais correta. Você vai olhar para elas e vai enxergar as pessoas, e não vai enxergar um pedaço da pessoa, uma parte, uma doença. Você vai ver que tudo que a pessoa está sofrendo tem uma história, a doença tem uma história. A doença na vida das pessoas chegou àquele ponto devido ao tipo de vida que as pessoas levaram. Então, isso é importante você identificar, senão a gente vai ficar tratando as consequências e vai esquecer da causa do problema. E aí nós não vamos conseguir ajudar muito. Para encerrar, eu achei que a iniciativa de trazer as pessoas aqui da Santa Casa para falar sobre a própria instituição é muito bacana, porque um dos grandes problemas que nós vemos é as pessoas entenderem quem elas são. E a Santa Casa, como uma instituição, ela também carece desse problema. A Santa Casa talvez não tenha entendido quem ela é, mas a Santa Casa, ela tem uma história, e essa história aí foi feita por todo mundo que já passou aqui, deixou um pedacinho, e ela é uma instituição importante. No nosso país, se você considerar a localização da Santa Casa na cidade de São Paulo, que é o estado talvez mais importante do país, e o papel que ela desempenha na formação dos médicos, no atendimento à população e na sua busca de qualidade, na sua busca de excelência, ela precisa entender que ela tem um valor enorme. E nós precisamos entender isso também. Nós temos que ter orgulho de onde nós estamos e, mesmo que estejamos passando por dificuldades, isso é transitório. As situações passam, a instituição fica. As pessoas passam, a instituição fica. Mas para a instituição permanecer, nós precisamos zelar por ela. E ela precisa se posicionar, porque ela tem uma história que não deve ser... a Santa Casa tem uma história que não deve ser desconsiderada. Nós temos que ter orgulho de estar aqui. E temos que cobrar isso também, porque oferecemos uma alternativa, uma possibilidade de melhorar a vida das pessoas, de ensinar profissionais que vão levar esse conhecimento adiante. Isso vai criar uma rede de conhecimento. Isso é muito importante. Então, isso aqui é a origem. Nós temos que preservar a nossa história para sabermos quem somos.